Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 8, nos versículos de 27 a 37, e é a confissão de Pedro. E eu queria partilhar convosco um pouco deste evangelho de hoje, algumas coisas que nos saltaram enquanto fazíamos esta leitura. Neste evangelho, Jesus tinha partido para a aldeia de Cesareia de Filipe. Jesus tinha acabado de sair com seus discípulos caminho de Jerusalém. Jesus havia encerrado o seu ministério entre os gentios e decidiu então dirigir-se para o sul, passando pela Judéia, em um ambiente que era exclusivamente judaico, para ali fazer o seu anúncio libertador. Porque o objetivo do projeto de Deus e da sua salvação não era apenas para alguns, para um pouco, para um grupo seleto, mas o objetivo de Deus era para a salvação da humanidade. E é por isso que esse mestre que caminha com os seus discípulos para Jerusalém, para o cumprimento da promessa e da entrega daquilo que era a sua própria vida nas mãos do Pai, leva-o a esta caminhada. Jesus faz uma pergunta muito interessante aos seus discípulos, embora já soubesse a resposta daquilo que os outros diziam acerca dele. E ele então lhes pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Esta pergunta é fulcral. Quem dizem os homens que eu sou? Esta resposta que vai sendo dada por alguns deles, que é: alguns diziam que Jesus era João Batista, outros que era Elias e outros ainda que Jesus era algum dos profetas. Bom, até então era aquela a resposta que eles iriam dar, porque era aquela a pergunta que Jesus tinha feito. O que é que os homens dizem que eu sou? Embora Jesus conhecesse a resposta, já sabia o que era que os homens achavam acerca dele, queria saber o que era que os discípulos sabiam ou o que era que os discípulos ouviam acerca de Jesus. E sabe, a pergunta que vem a seguir tem um impacto pessoal na vida de cada um daqueles homens que andavam e que caminhavam com Jesus. E Jesus então olha para eles e pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus queria saber o que era que se passava no coração dos seus discípulos acerca de si mesmo. E, portanto, lhes faz essa pergunta tão direta, depois de saber ou de ouvir dos discípulos aquilo que eles ouviam os outros lá fora dizerem de que acerca de Jesus. Ele queria agora saber o que era que os discípulos diziam acerca dele. E claro, como em todo grupo tem sempre aquele que quer tomar o domínio e o comando sobre todas as coisas, lá vem Pedro e levanta-se e diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Mateus, é interessante que Marcos apenas diz que Pedro disse: tu és o Cristo. E Mateus faz ainda uma declaração mais contundente, porque quando Jesus pergunta, o relato de Mateus é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta afirmação, perante isto, Jesus adverte a Pedro e aos outros que ainda não era hora de tornar pública esta verdade. E por que ainda não era? Porque havia um projeto, havia um caminho que precisava ser percorrido até Jerusalém. E neste caso, Jesus então diz para eles: neste momento,
é preciso que isto ainda fique aqui entre nós. Não espalhem. Deixem que as coisas serão reveladas a seu tempo. Era assim, eu queria saber acerca do que vocês pensam de mim. E Jesus, então, explica, coloca para os seus discípulos qual era o plano, qual era o projeto, começa a lhes ensinar e a lhes dizer o que era que o aguardava. O Filho do Homem, diz Jesus, terá que sofrer muito. Jesus aí, havia um caminho muito, muito denso até chegar ao cumprimento daquilo que era o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Jesus diz aos discípulos que o Filho do Homem seria rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas que em 3 dias ressuscitaria. Esta parte era a mais dura de ouvir, a ponto de constranger os discípulos, pois eles esperavam que esse seu líder fosse reconhecido e homenageado pelos principais e recebesse honras. E não foi isto que aconteceu. E sabe o que é que acontece? Aquele mesmo que declara, por meio do Espírito Santo, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte, tira um pouco de Jesus ali do pé dos outros e diz a Jesus que não, que o Senhor não iria morrer. E é nisto que eu queria me deter nesta tarde, pensando convosco como é que Pedro, num mesmo cenário, praticamente, é usado pelo Espírito Santo de Deus para declarar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo a seguir, depois de ouvir o que Jesus tem a dizer acerca do seu caminho e do seu caminhar até o Calvário, diz, Senhor, nem pode parar. E o Senhor não vai morrer. Nós não queremos um líder morto, nós queremos um líder forte, um líder que tenha evidência, que seja conhecido, que receba honrarias. Não, para aí. E Jesus, o mesmo que diz a Pedro, que não foi da boca dele, mas do Espírito Santo que lhe revelara tal coisa, diz, arreda Satanás, porque não tens parte comigo. Isto é uma palavra muito dura. Sai da frente porque não tens parte comigo. E talvez você esteja pensando como ser humano e não como Deus. Pedro, naquele momento, se deixa usar pelo inimigo de Deus. Se deixa usar para tentar tirar Jesus do seu caminho, daquilo que era o projeto de salvação. Ninguém poderia impedir o plano de Deus de ser concluído na vida de Jesus. E, meus irmãos, este episódio demonstra que ainda aqueles não estavam suficientemente maduros e que ainda permitiam que o inimigo se manifestasse no meio deles. E é aqui que eu quero perguntar para si e que já me perguntei a mim. Na minha vida, no meu caminhar, nesse tempo em que tenho seguido a Jesus, eu tenho estado suficientemente madura? Eu tenho evitado que o inimigo se manifeste no meu meio? Quando nós não vigiamos, quando nós não estamos em total vigilância na oração, sim, nós podemos permitir que o inimigo se manifeste no nosso meio e, por vezes, através da nossa boca. Por isso é que a palavra de Deus, em tantos textos de São Paulo, nos adverte, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Distraídos, o inimigo pode nos pegar de surpresa e nos derrubar em questão de segundos. Tenha atenção para que o inimigo não se manifeste através de si, para que o inimigo não use a sua boca para impedir o projeto de Deus na vida de outras pessoas. Graças a Deus que na ação
A ação do inimigo na vida de Pedro foi imediatamente repreendida por Jesus e os discípulos foram sendo preparados para o ministério da salvação. E é este ministério que Jesus quer também nos preparar, meus irmãos. Preparar-nos a cada um de nós, para que nós possamos declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Que Jesus Cristo veio, que morreu, mas que ressuscitou. Que fez o seu caminho até o Calvário, para que todos nós pudéssemos ter a vida eterna. Vós, quem dizeis que eu sou? Oxalá que a tua boca e a minha sejam usadas para pronunciar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que Jesus cumpriu o projeto de Deus para a humanidade. Morreu, mas não ficou morto. Ressurgiu e vivo está. E porque vivo está, nós temos a certeza da glória que nos espera em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma semana muito abençoada para todos. O consolo do Espírito Santo de Deus para aqueles que sofrem, para aqueles que choram, para aqueles que perderam os seus entes queridos. E nesta hora nós nos lembramos dos nossos irmãos aqui na paróquia de São Mateus, da família Póvoa que perdeu um ente querido. E nós rogamos a bênção do consolo do Espírito Santo sobre a vida das nossas irmãs, Edialete, Genoveva, sobrinhas, filho, para que o Senhor esteja consolando e para que a certeza da ressurreição em Jesus seja uma realidade muito presente na vida dessas nossas irmãs. Um beijo no coração de todos e até a próxima.